Seja bem-vindo. É o de Rio das Ostras, não é isso? É Rio das Ostras? Rio Bonito. Qual que é a casa de vocês lá? João Batista. Seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite a todos. Antecipadamente, agradecemos o carinho da receptividade e trazemos um abraço caloroso e sereno como as praias de Cabo Frio, mas revestido de muito carinho, serenidade, que Rio Bonito envia aos seus corações. Quer voltar? Isso aqui? É o primeiro. Ao adentrar neste posto de atendimento, neste pronto-socorro, e ao subir estes 2 degraus, me veio uma necessidade de relatar, de trazer para vocês algumas anotações, e eu tive a liberdade. Tinha um lenço numa caixa, eu peguei a caneta para anotar. E Jesus nos fez uma promessa real, uma garantia total, que para nós é de uma alegria eterna de termos essa promessa de Jesus. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou, já tirando a relação dele ser o Pai, mas assevera ele de um compromisso com o Pai, de que nenhum de nós, que somos suas ovelhas, se perderá. Então isso para nós é de uma alegria e de um amparo, de que nós, conforme traz a questão 132 de O Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, e ela é dividida a resposta em 2, mas o objetivo é o progresso moral e espiritual até atingirmos a perfeição relativa. Então essa promessa de Jesus, junto ao seu rebanho, de que nenhum de nós, nenhuma de suas ovelhas se perderá, é uma garantia de que teremos alcançado um dia, alguns com os passos mais firmes, outros mais lentos, mas atingiremos o objetivo. Assim como nós, em sã consciência, não levamos os nossos filhos, aqueles que se encontram sob nossa responsabilidade, a matricular em uma escola terrena com o objetivo de mantê-los na ignorância, sem o conhecimento das letras, das palavras. Quando levamos alguém para matricular numa escola, o objetivo é o aprendizado. E certa feita, perguntaram a Jesus, segundo o Evangelho, como virá o reino dos céus?
Como é que ele chega? Como é que ele vem? E Jesus respondeu: muitos dirão, ei-lo aqui. Os de lá responderão: não, ele está conosco, o reino dos céus. Mas Jesus complementa: na realidade, o reino dos céus não virá de forma exterior, de imagens, de galhos sobre as orelhas, com todo respeito a todos os segmentos, mas afirma Jesus que o reino de Deus está dentro de vós. Por isso ele diz mais adiante: quando orardes, adentrai o vosso aposento. Mas quem não tem aposento? O sem teto, sem lar, como é que fica? É este vaso íntimo do nosso coração. Se estamos numa locomoção, no trabalho, temos a necessidade, a gente vai pedir o motorista, o condutor do ônibus: para aí que eu preciso adentrar o meu vaso? É buscar este local íntimo de oração. E Kardec nos trouxe esta libertação de que não necessitamos de intermediários para conversar com Deus e com Jesus. Liberou para que cada um consiga e que tem condições de assim proceder. De outra feita, perguntar a Jesus: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? É o desejo de todo mundo, né? E principalmente o carioca, que gosta de ganhar de grátis, né? Carioca é mais fácil. E Jesus pergunta: o que está escrito na lei? O que você lê? Porque eu posso pegar um livro e fazer uma leitura maquinalmente. Mas o que você entende, compreende, extrai e vive? São outros passos. E Jesus narra, ele lê: amará a Deus sobre todas as coisas. Faz isso. Mas quem é o meu próximo? E ele então traz para nós a parábola do bom samaritano. E coloca: na lei já tinha amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E Jesus também coloca: amar o próximo como a si mesmo. E João, mais adiante, lá mais à frente, ele já nos traz uma outra proposta. Porque amar o próximo como nós amamos, nos amamos, eu posso amar vocês, mas ainda com egoísmo, com vaidade, com orgulho, com prepotência, que eu trago comigo. Eu amo com o meu material ainda. Mas Jesus nos traz, segundo João: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Já é diferente. Amar como Jesus nos ama. Amar o próximo como nós mesmos é uma proposta. E estamos nessa estrada, nesse caminho. Chegaremos a atingir um outro nível: amar o próximo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amo, eu vos amei. É este pastor que cuida de nós e que nós trouxemos hoje, no capítulo 15 de Lucas. Jesus estava se aproximando da tarde, e todas as vezes que ele caminhava, as dores se antecipavam, chegavam primeiro. E estavam ali então os publicanos, os pobres, as mulheres equivocadas. Para os fariseus e para os escribas, eram grupos de pessoas impuras.
não deveriam estar ali junto daquele que era considerado o Messias. Mas ele veio para os doentes e não para os sãos. E ouvindo aquilo que eles já chegaram aos discípulos, cobrando, como é que pode ele estar recebendo, como se fosse hoje, essa gentalha, esse tipo de gente? E Jesus, então, escutando, traz para aquele grupo 3 parábolas seguidas. Está lá em João, no capítulo 15. É o que nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, os fariseus e os escribas achavam que aquele povo era impuro, não merecia atendimento. Pulou. Eu vou tentar falar sem seguir isso aqui, tá, gente? Porque tá errado. Tá bom. A primeira parábola é sobre a ovelha perdida. E Jesus, então, propõe para os presentes que tinha um senhor que possuía 100 ovelhas. Ao recolher, no fim de tarde, talvez, como este, ele vai ao pasto recolher, conduz as ovelhas para o local apropriado, e ao chegar e contar, a gente veja o cuidado deste proprietário, deste pastor. Ele vai conferir se todas elas... Está dando para ouvir? Falo. Ele vai conferir, estão me ouvindo? Não? Ele vai conferir se as ovelhas, como ele coloca, trazendo para nós Jesus, que ele conhece nominalmente a cada uma de suas ovelhas, ele vai então contar, conferir nominalmente cada uma ou numeralmente, e verifica que falta uma ovelha. Para você ter 100 ovelhas, é um número considerado de cabeças de ovelhas. Ele poderia descartar. Tenho 99, aquela se perdeu de forma rebelde ou não, deixa para lá. Mas ele deixa essas 99 ovelhas, ele não as deixa sozinhas. Entrega como Pai divino para que os teus mensageiros, os cuidadores, olhem aquelas ovelhas que já tinham condições de permanecerem ali. E retorna e vai em busca daquela uma ovelha que de alguma forma, distraído ou não, imprevidente ou não, por incúria ou não acompanhou as demais. Mas ele valoriza aquela uma ovelha, a encontra e retorna e se junta às demais 99, compondo as 100 ovelhas. E termina Jesus dizendo que no reino do céu há mais alegria na recuperação dessa uma ovelha do que os 99. Ele não está desprezando as 99 ovelhas. Elas já conquistaram os caracteres, as necessidades de ali permanecerem naquele patamar, naquele degrau. Mas regozija com a recuperação, que ela voltou com os próprios pés ou as próprias patas. Chico Xavier costumava dizer que quando uma ovelha se perde,
temporariamente. Os cães, simbolicamente falando por ele, a dor vai buscá-la. Essa dor, que a doutrina espírita nos ensina a não buscar a dor, mas saber conviver de forma resignada e ativa quando as dores nos visitarem, pelas nossas próprias quedas e erros de nossas estradas. Prossegue Jesus na segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. O dracma correspondia a uma moeda a um dia de trabalho na moeda grega. Então a gente fica imaginando, e ele propõe essa parábola, que uma senhora, ele já trazendo para o lado feminino, demonstrando talvez o coração, entre aspas, materno do Pai Divino, e esta proprietária dos 10 dracmas, das 10 moedas, ela ao final do dia, ao conferi-las, só encontra 9. E ela então acende a candeia, o lampião, a lamparina, e vasculha toda a sua casa, a sua residência, até encontrar aquela moeda. E ela se exulta de felicidade, de alegria, e convida pela janela, pela porta, a todos os seus vizinhos e conhecidos, para comemorar, alegrar-se com ela, conjugar na alegria, na felicidade, de encontrar aquela moeda que ela valorizava devido ao seu esforço. Correspondia a um dia de tarefas, de labor. E Jesus também então coloca, repetindo quase que as mesmas palavras, da alegria dos céus em encontrar ou reencontrar os corações que desviaram, mas demonstrando para nós que na lei de Deus, que é uma lei única, de amor, de justiça e caridade, é uma lei só. A lei não é de amor, não é de justiça, não é de caridade. É uma lei, a lei de amor, de justiça e caridade. E a lei de Deus é uma lei severa. E não há justiça maior e mérito quando se diz que a cada um, segundo as suas obras. Conforme a gente observa no livro Nosso Lar, quando um espírito vem reencarnar, todo o seu ajuntamento de bônus horas, ele não é destinado para familiares que lá se encontram. Ele é revertido para o bem da obra. E a terceira parábola proposta pelo Cristo é a parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos, em que o filho mais novo solicita ao pai a antecipação da sua parte na herança. O pai a concede, é o livre-arbítrio. Ele recebe de forma antecipada a sua cota, sai e gasta, consome toda a sua parte adquirida. E depois de estar desprovido dos valores, ele sente fome e vai em busca de alimentação para o seu organismo físico, até que encontra um que lhe oferece o que resta da alimentação, da ração dada aos animais, aos porcos. E ele então reflete que em sua casa os funcionários, os auxiliares,
tinham melhores condições do que ele naquele momento. Ele pensa e repensa e toma o desejo, a vontade de retornar, enfrentando espinhos, calor, tempestade, as intempéries naturais. E ao se aproximar de sua residência, da propriedade do pai, o pai o vê e se antecipa, vai ao seu encontro, abraça-o e pede aos seus auxiliares que prepare uma ceia especial em comemoração do retorno daquele coração afetivo. O irmão mais velho, ao observar aquilo, fica indignado. Mas o que está acontecendo? Eu que sempre estive ao seu lado, nunca tive isso. Ele, para mim, indigno, vai, consome, desperdiça e tem essa festa. E o pai então diz, mas ele estava desajustado. É motivo para nós. O filho mais velho não entende, não aceita, mostrando para nós que ele ainda estava num ambiente egoístico, de orgulho, não exercitando o entendimento, a desculpa, o perdão. E Jesus então também coloca da alegria da ação divina quando um coração que estava perdido. Por isso Jesus propõe essas 3 parábolas que para nós é um ensinamento diário em nossas existências, para que nós possamos exercitar esta condição. Porque a doutrina espírita, ela veio nos ensinar, podemos assim dizer, matar as penas eternas. Porque até então, os nossos entendimentos é que, em alguns segmentos, nas doutrinas espiritualistas, a espiritualista é aquela que acredita em alguma coisa na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Então, se existe a alma após a morte, o cessar biológico, para alguns é pena eterna, é o purgatório, é o inferno, não tem remissão, não tem aprendizado, que muitas vezes nós equivocamos involuntariamente, de outras vezes voluntariamente, em nossa estrada evolutiva de nossas vidas, mas que hoje, em nossa atual existência, quanta coisa não repetiríamos o que fizemos em algum momento de nossas vidas. Teríamos então que perpetuar estes nossos equívocos, se nós, seres humanos, entendemos, em especial, ainda de forma egoística, os nossos afetos, estamos sempre a desculpar, a perdoar, e precisamos estender isso aos que conosco privam de nossas horas, de nossos dias, de nossos labores. Mas a doutrina espírita, através dos benfeitores amigos, dos nobres benfeitores, nos trouxeram, através de Allan Kardec, esta abolição da pena eterna. Sendo Deus um Pai de amor, de misericórdia, é inconcebível aceitarmos uma pena eterna. As nossas leis, a nossa justiça humana, na maioria dos países que compõem o nosso planeta,
as penas, elas são diminuídas, são atenuadas. Se você lê um livro, 2 livros, vai abatendo alguns dias em suas penas, aos corações apenados pela justiça. Existem os trabalhos nas penitenciárias que abatem na sua pena, já é uma evolução. As organizações de juristas pelo mundo, como é que Deus, que é o amor pleno, agiria de forma contrária? E nós fomos então na pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Está condenado eternamente? Não tem um jeitinho? As leis de Deus, que são imutáveis, mas que são para o progresso dos seus filhos, os espíritos. E os benfeitores respondem a Kardec da seguinte forma: não haverá espíritos eternamente inferiores. Todos se tornarão perfeitos. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Mudam de ordem aquela escala, mas demoradamente, como um aluno que tem dificuldade, que repete de ano. Alguns anos atrás, para não revelar a minha idade, nas escolas, quem perdia uma disciplina, perdia o ano todo. Era reprovado, perdia um ano. Com a evolução, a mudança da grade escolar, já há bastante tempo, você perdeu em 1, 2 disciplinas, você fica em dependência, mas segue das demais. Depois você vai lá e resgata aquela disciplina que ficou para trás. Em muitas escolas, instituições superiores, você pode buscar umas que estão mais adiante. A gente observa que os espíritos, a terra está se aproximando da justiça. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai injusto e misericordioso não pode mandar seus filhos para sempre. A parábola do filho pródigo. Olha, você desejou, você quis, agora você fica aí. A coragem de retornar, estropiado, machucado, humilhado, pedir desculpas, perdão, eu quero recomeçar. A bênção da reencarnação. Prometemos, quando estão programando o nosso projeto reencarnatório, os espíritos avalizam os mentores, dê uma chance a ele, dessa vez vai dar certo. Nós estamos aqui, hein? Preste atenção, ore nos momentos. Normalmente ainda nos esquecemos, mas eles estão nos auxiliando sempre. Prossegue os benfeitores. Pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? O bom senso diz que não, né? Deus não agiria e nem age desta forma. A questão 108. Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas. No livro Fronteiras da Loucura, Dr. Bezerra de Menezes vai socorrer um grupo, joga uma rede no mangue do Rio de Janeiro. Os espíritos agarram a rede. Aqueles que têm desejo sincero, solidifica. Os que não têm, solta. E começa a blasfemar. Você é isso, você é aquilo, eu quero. Sentimento não quer. Os que pretendem, desejam retornar, o filho pródigo, estes, o pensamento, o psiquismo e o coração, fixa na rede. Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo, não ilimitado. Mas Deus,
o Pai de misericórdia, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, sincero, desejoso, com vontade, e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. André Luiz relata isso. Mas a senhora, dá quanto tempo que eu estou aqui, sua mãe? Eu estou aqui há 8 anos, você que não me vê. Não tinha manifestado ainda o desejo de transformação, de melhorar. Porque muitas vezes a gente pede a Deus, e é muito comum, um ente querido, um familiar está doente, pede ao doutor Bezerra para ele ficar curado, e dificilmente a gente fala que seja feita a vontade de Deus, que assista os médicos, que inspire, que intua, que a mão de Jesus possa sobrepor sobre as mãos dos médicos, para que o anjo de guarda envolva, mas que seja feito o melhor para o nosso ente querido. Egoisticamente, vamos pedir ao doutor Bezerra, coitadinho, cura meu filho, erroneamente ainda. Vamos lá, estou terminando, tá, gente? 1009. Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E essa resposta, a resposta dessa pergunta, 4 espíritos trazem, e nós trouxemos apenas alguns trechinhos, para que nós possamos refletir, para encerrar a nossa conversa desta tarde e noite. As penas impostas são por toda a eternidade? Tem um livro muito interessante chamado A Mãe que Arrombou as Portas do Céu. Um livro pequenininho, deste tamanhozinho. Muito interessante o livro. A Mãe que Arrombou as Portas do Céu. Ela estava no céu, o filho foi para o inferno. É o relato do livro. É uma autora paulista, muito interessante o livro. E ela coloca o seguinte: eu, como mãe, no céu e meu filho sofrendo no fogo eterno, ela arrombou as portas, você não pode sair. Foi lá resgatar o filho. E a gente é muito comum hoje em dia, muitas vezes é muito comum as mães, as avós, se pudesse eu trocava, oh Deus, traz a doença dele para mim, troca comigo, não é isso? Me leva no lugar dele, dela, deixa que ele fique e eu vá. Se nós fazemos isso, as mães em especial, não que os pais não façam, imagine Jesus, que é um mensageiro divino. Então, os benfeitores nos respondem a essa pergunta que Kardec fez. Primeiro foi Santo Agostinho, apenas um trechinho. Interrogai o vosso bom senso. Vamos interrogar a nós mesmos. É lógico isso? É de bom senso, de equilíbrio, de justiça humana ainda? A vossa razão, perguntai, e perguntai-lhe se uma condenação perpétua, eterna, motivada por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus. Certa feita eu estava em um interrogatório e o criminoso, ele em seu depoimento falava, tinha uma voz de termos dele, um diabinho que falava no meu ouvido, mata. E tinha do outro lado, creio eu, ele não usou a palavra creio, penso, tinha um anjo que falava, afaste, não faça isso. Momentos de erro, alguns enfermos psiquicamente, espiritualmente, não se arrependem ainda.
mas grande parte ou a maioria se arrepende. Quando as mães, as melhores advogadas são mães, que chegam nos depoimentos, que vão nas prisões visitar os seus filhos. Certa feita também estava com uma mãe e uma adolescente, e a promotora foi falar, mas como é que você faz isso? A mãe, eu presenciei, vocês é que são culpados. Eu não posso dar uns tapas nele, corretivo que vocês me chamam lá no conselho tutelar. A promotora ficou caladinha na hora. Ela falou, vocês é que são culpados. Não é o espancar, não é nada disso, mas vai dar o corretivo ao filho, não consegue. Mas o Santo Agostinho coloca isso, é para a eternidade? Se fosse um ente querido nosso, a gente moveria mundos e fundos para tirá-lo daquela situação. O próximo comentário é: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Realmente é uma blasfema contra Deus. Germe fecundo da incredulidade. Se nós partirmos do princípio que Deus existe, que Deus é justo e bom, a gente aniquila com a pena eterna. Do materialismo, da indiferença que invadiram as massas humanas, desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. Houve também o interesse religioso e político neste sentido. Paulo, o apóstolo, diz o seguinte: gravitar para a unidade divina, gravitar, girar, buscar a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingir essa unidade divina, 3 coisas são necessárias: a justiça, se tem pena eterna não há justiça, o amor e a ciência. Conforme coloca Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Se temos um copo com água suja, mas você vai se contaminar, e jogamos água limpa, vai transbordando, transbordando, até sair a água toda suja. Jesus, com a mulher adúltera, era o único. Atire a primeira pedra aquele que não estivesse em pecado. Ele era o único que não tinha pecado, que podia julgar. E ele poderia muito bem dizer: olha, seu caso é um caso perdido, hein? É uma mulher de má vida, largou o marido. Mas a gente observa, e a Amélia Rodrigues nos traz, com bastante beleza e propriedade, o destino dos 3, da mulher, do marido e do conquistador. Qual foi o fim? O que aconteceu com os 3 personagens? Vale a pena buscar e ler. Prossegue Paulo: 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Não tem como. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, a justiça, comprometendo a ideia de Deus, como lhe exagerardes a severidade. Se mantermos na ignorância o ódio e a injustiça, então a gente compromete, suja a ideia de Deus, que é um Pai de amor, carinhoso, que vem ao nosso encontro através dos seus mensageiros. E Jesus é o mensageiro maior. E Platão, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte: guerra de palavras, a pena eterna. Guerra de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Desde a época do século em que foi publicado o livro. Será preciso que reacendam as fogueiras? Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Se somos filhos de Deus, somos a sua semelhança e imagem, somos filhos do bem e do amor. Encerra Platão: sim, enquanto existir o mal entre os homens,
os castigos subsistirão. Quando não houver mais o mal entre os homens, o amor prevalecerá. Agradeço o carinho de todos, a atenção, muita paz.